O senador Tom Cotton, coisa grande na base republicana, um senador notório nos Estados Unidos que preside o Comitê de Inteligência do Senado americano, quer agora uma investigação sobre a influência da China no agronegócio brasileiro. Isso é por uma série de motivos. Enquanto isso, existe, em meio à maior crise diplomática da relação bilateral entre Estados Unidos e Brasil, provavelmente na história, uma determinação por aqui no governo brasileiro de que a China vai receber altos oficiais brasileiros como adidos de defesa, gente de alto escalão do exército. É a primeira vez que isso acontece quando se trata da China e vem exatamente no contexto das tarifas, que devem entrar em vigor amanhã, e da disputa quanto a lawfare, uma instrumentalização do judiciário, uma briga que o presidente americano Donald Trump parece ter comprado. A gente vai entender na sequência o assunto e, para isso, estamos muito bem acompanhados. Uma das nossas editoras, Emanuele Coure, que lida com a editoria de China, conversou com Robert Evan Ellis. Ele que foi funcionário do Departamento de Estado, ajudava a planejar política para a América Latina, lá no governo Trump 1. Ele conversou conosco e falou sobre a situação toda. Então vamos ouvir o que Evan Ellis falou a Emanuele Coure. Em 2025, apenas os Estados Unidos tinham adidos militares brasileiros com status de oficial general. Em um momento de tensões entre o Brasil e os Estados Unidos, como isso poderia ser visto pelo governo dos Estados Unidos? Bem, certamente é entendido pelos Estados Unidos e por outros governos que quando um país envia um oficial general ou alguém que é general ou acima disso para outro país, isso indica a seriedade da relação militar que eles têm ou esperam ter. E então eu acho que essa mensagem é claramente compreendida em Washington. E certamente isso reforçará, eu acho, um crescente desconforto e frustração dentro do governo Trump com Lula no Brasil. E realmente abrange uma série de áreas diferentes que vão desde a postura do governo em relação ao BRICS, buscando minar o domínio do dólar, trabalhando com outros atores da região, tais como a Rússia e o Irã, só para citar alguns além da China. As atividades que o governo Lula tem realizado em relação às suas políticas ambientais e, é claro, você sabe, o profundo envolvimento com a China que vai além do militar e estratégico, mas também se estende a áreas como a concorrência com os Estados Unidos na agricultura e em outros domínios. Então eu acho que isso só vai aprofundar o descontentamento do governo Trump com o rumo que o governo Lula está tomando no sentido de que não está procedendo com os melhores interesses dos Estados Unidos em mente. E você acha que a postura mais dura de Trump em relação ao governo brasileiro poderia fazer com que o Brasil se aproximasse ainda mais da China? Acho que sim, acho que desde o início o presidente Lula vê o mundo de uma maneira muito diferente do presidente Trump. E é claro que recentemente em um comício político Lula continuou repetindo a intenção de tentar reduzir o papel do dólar, trabalhando através do BRICS e outros fóruns e até mesmo fazendo uma afirmação bizarra de que os Estados Unidos tentaram apoiar um golpe no Brasil. Então, claramente, Lula não é totalmente favorável ao papel dos Estados Unidos no mundo. E então acho que isso continua a impulsionar as coisas, ou pelo menos refletir o movimento nessa direção. E certamente coisas como as tarifas de 50% dos Estados Unidos refletem a preocupação do presidente Trump com a forma como seu amigo, o presidente Jair Bolsonaro, foi tratado. Essa foi a fala, primeiro a respeito da questão dos generais. A gente tem agora o Dr. Robert Evan Ellis falando também sobre a questão da investigação solicitada então por Tom Cotton no Comitê de Inteligência do Senado americano. Vamos conferir. Dr. Ellis, minha outra pergunta para você é a seguinte. Recentemente, o senador americano Tom Cotton apresentou uma proposta legislativa ordenando que a CIA e o diretor de inteligência nacional conduzissem uma investigação sem precedentes sobre o avanço da China no agronegócio brasileiro. Quais você acha que são as preocupações? Bem, certamente você sabe, isso foi importante, pois, pelo que entendi, houve 10 menções separadas, especialmente na sessão sobre a China, sobre o que é o financiamento da inteligência nacional, lei que essencialmente acabou de ser aprovada pelo Comitê de Inteligência do Senado e agora vai para o plenário do Senado para ser aprovada. Mas a linguagem em questão realmente exigia uma análise do papel da China em várias áreas, o que inclui os laços entre o governo chinês e seus homólogos brasileiros. E a área de influência inclui a investigação de joint ventures e a presença da China no setor agrícola brasileiro. Estamos falando dos principais compradores agrícolas chineses como a Cofco e suas subsidiárias, Nidera e Noble, que têm um papel muito importante no Brasil.
mas também se estende a alguns outros avanços que você viu pela China na agricultura brasileira, que vai até o setor de logística. Então, por exemplo, o papel crescente da China na construção, por exemplo, de instalações portuárias em lugares como São Luís e outros, planos para conectar o Brasil aos mercados de exportação agrícola do Pacífico, possivelmente por meio de uma nova rota ferroviária que se conectaria ao porto de Xangai, no Peru, operado pela China, entre outras coisas. E então eu acho que a linguagem que estava lá refletia o reconhecimento da importância do papel da China na agricultura brasileira. De várias maneiras, a forma como a China está se afastando da compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos e cada vez mais aproveitando a agricultura brasileira e aumentando essa dependência de maneiras que criam preocupações com a influência e também com a economia estrutural da região, além de afetar negativamente os Estados Unidos. E então eu acho que foi um reflexo apenas do nível de crescimento e do impacto que essa relação está tendo. E eu acho que é bem-vindo, embora seja surpreendente para muitas pessoas que isso tenha entrado nessa inteligência. Muito bem, a gente ouviu então a entrevista que a Manuela Cole, nossa editora de China, a Manu, estava fazendo com o Dr. Robert Evan Ellis. Aí eu estou agora aqui com a Manu e a gente vai estar conversando um pouco sobre todo esse contexto. 2 adidos, então, militares enviados, generais, para a China, uma coisa sem precedentes, e a investigação que é solicitada. Vamos começar com os generais, depois que a gente já viu o Robert Evan Ellis, depois que você o entrevistou. Agora, qual a sua percepção, qual o tamanho desse desenvolvimento? Bom, Marcos, na verdade isso é muito significante o envio desses generais oficiais, porque como a Vanelli já trouxe alguns detalhes ali sobre a reação dos Estados Unidos, isso tudo mostra uma disposição maior do governo brasileiro de trabalhar e se aproximar da China nesse setor militar. Isso porque até este ano os Estados Unidos eram o único país que tinham enviado de tão alto escalão militar para servirem como adidos. Por isso, claro, tudo isso acabou chamando bastante atenção, até porque foram enviados 2 generais oficiais, que é essa hierarquia mais alta do Exército. Claro, este ano, o governo brasileiro também indicou vários outros adidos para outros países. No entanto, todos eles tinham um nível de coronel, não uma estatura tão alta. E isso mostra realmente uma disposição do governo de realmente se aproximar desse setor militar com a China. Isso porque, para quem não sabe, geralmente o adido militar ele está lá para justamente traçar estratégias com este outro país, estratégias militares, e aproximar realmente as relações militares entre os 2 países. Então, o envio realmente é muito significativo. Bom, a gente está então com o senador Tom Cotton, gente no Senado dos Estados Unidos, movimentando quanto a um entendimento, uma investigação sobre a cadeia de suprimentos no Brasil. Você que tem acompanhado a pauta de perto, o quão significativa é essa influência e da perspectiva dos Estados Unidos como um adversário geopolítico da China? Da perspectiva deles, isso faz sentido de fato no Brasil? Bom, Marcos, primeiramente é importante a gente entender o quão dependente a China é das importações de alimentos. Isso porque eles têm vários problemas com, por exemplo, o solo ou até mesmo com a água deles, com várias regiões onde eles não conseguem realmente a irrigação necessária para fazer a agricultura. Por isso eles são muito dependentes, por isso também o papel do Brasil. E nos últimos tempos, cada vez mais o regime chinês tem aumentado realmente a sua atuação no nosso agronegócio. Por exemplo, a gente tem visto cada vez mais exportações agrícolas indo do Brasil para a China. Além disso, recentemente uma coisa que chamou bastante atenção foi que empresas chinesas, muitas delas ligadas ao Partido Comunista Chinês, começaram a comprar terras agrícolas no Brasil, o que chama ainda mais atenção, porque isso, na verdade, poderia fazer com que o regime não dependesse necessariamente do Brasil para exportar isso para eles, porque eles já teriam o terreno agrícola deles aqui para eles poderem plantar e exportar também. E um terceiro ponto, só para a gente concluir aqui, que é muito relevante, é como eles também têm tentado se infiltrar justamente na cadeia logística toda do agronegócio do Brasil, principalmente tentando aumentar a atuação chinesa ali no Porto de Santos, que é o maior complexo portuário de toda a América Latina, e no Brasil é muito significativo para a questão da exportação do agronegócio. Para a gente encerrar, porque essa é uma pauta que eu acho que consome as notícias quando a gente fala da crise Brasil-Estados Unidos, de outros parlamentares se manifestando, o senador Mike Lee, a deputada Maria Elvira Salazar, o Ryan Babb, assim, vários estiveram falando na mídia. O Tom Cotton não tem sido um desses tão midiático quanto as questões do Brasil. Você avalia que isso acontece na esteira dos fatos, por assim dizer, que isso pode também estar relacionado à atual tensão diplomática entre os 2 países, ou uma situação que passa ao largo disso quando a gente fala do Tom Cotton e do Comitê de Inteligência do Senado americano?
Marcos, então, nesse pedido específico do Tom Cotton, eu acredito que não tenha relação. Por quê? Porque isso já era algo que já estava sendo elaborado antes. E, além disso, nesse pedido que eles fazem, que é um projeto de lei que já passou por parte do Senado, a questão aqui tem vários outros pedidos. Então, tem vários tópicos ali onde eles estão descrevendo atuações da China e que eles querem realmente investigar. Então, o ponto central deles ali, na verdade, é realmente uma preocupação com o Partido Comunista Chinês. E um dos pontos, por exemplo, que eles pedem investigação nessa questão do setor agrícola do Brasil é como a atuação chinesa aqui no nosso país, no setor agrícola, poderia prejudicar toda a cadeia global de suprimentos. Então, a preocupação deles, principalmente, é com a atuação do regime chinês. E, claro, daí agora tudo se intensifica por conta dos atritos entre os dois países, mas isso já vinha de antes, então acredito que não tem uma relação.